céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos falar de emancipação da alma, que se trata de sono e sonho. O Kardec, ele fala para nós de sono e sonho como emancipação da alma, que é quando tem a liberdade da alma com o corpo físico. Lembremos também que o sono, ele é uma atividade natural do nosso corpo, que serve para se refazer, recarregar, né, as energias. A gente precisa de mais ou menos umas 8 horas de sono. Isso até quem pode, né, gente? Gente que trabalha, o máximo aí é umas 6 horas mais ou menos, né? Quem nunca ficou se sentindo mal depois de uma noite mal dormida? Né? Não estou falando que os pais nunca tenham passado por isso, mas uma mãe principalmente, com um bebezinho novo, né? Mãe que fica com o bebê doente, geralmente não consegue dormir e no outro dia está como? Acabada. Também serve para que os hormônios são ativados para esse repouso do corpo. Muitos hormônios são ativados quando o corpo entra em repouso. As crianças, os hormônios do crescimento. Noite mal dormida também implica no sobrepeso. Eu acho que eu estou precisando dormir um pouquinho mais. Por que você olhou para mim? Não olhei para você. É que eu vi um espírito aqui do lado. Cheguei atrasada, mas era bom. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fez um capítulo falando sobre a emancipação da alma, para nos provar que o espírito não está preso ao corpo físico. O sono é para a reparação das forças físicas, material. E o espírito, ele não precisa repousar. Ele não dorme. O espírito, ele está sempre em atividade. Mesmo durante a gestação, ele se encontra em menor atividade. Mas isso não significa que ele está dormindo. Então, vamos entender melhor como que funciona. O seu corpo físico, ele possui uma forma para você habitar esse planeta. E ele precisa de um outro elemento para se unir a esse corpo, que é o perispírito. Vocês já ouviram falar? Todo mundo aqui entende? Tá todo mundo, não precisa dar palestra, né? O que é o perispírito? O perispírito é um cordão que vai unir o espírito ao corpo físico. E ele também funciona como um transmissor. O espírito pensa e o perispírito transmite ao corpo físico o impulso e o movimento, a fala e todo o funcionamento do corpo que nós já conhecemos. E no desencarne, né, ou na morte, no desencarne, quando esse corpo físico ele atinge, vamos supor, um prazo, né, de validade, esse laço ele se rompe e acompanha o espírito. Então, uns levam mais tempo para se desprender, principalmente aquelas pessoas mais ligadas às coisas materiais, ou aqueles que sofrem a morte prematura, por acidente, por exemplo. Então, aqueles que também que têm os vícios, né, que acaba sofrendo desencarne por conta de alguns vícios que a gente sabe, o vício da bebida, o vício por uso de droga. Então, uns levam anos para se desfazer esse desprendimento. A gente tem vários relatos de espíritos que nos falam que sente toda a agonia do corpo no estado do apodrecimento, porque ainda não foi feito esse desprendimento
né, do perispírito com o corpo, então ele sente todas as fases ali da morte no momento que o corpo está, que a gente fala em estado de putrefação. Então, o ser mais evoluído, o desprendimento dele já é mais rápido, né? Eu acredito que todos nós, né, que já sabemos o que é perispírito, todo mundo que ouve um dedinho ali, ó, né, que estuda, que pratica caridade, né, que não tem tanto apego assim às coisas materiais, então nosso desprendimento vai ser mais rápido, né? Com certeza. Eu li um livro uma vez do Filomeno de Miranda, ele falando sobre o carnaval, a dificuldade que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes tinha em fazer o desligamento de todos aqueles que desencarnavam nessa época, principalmente porque eles haviam ingerido alta dose de álcool, aqueles que haviam usado droga. Então, no momento do desencarne, eles tinham muita dificuldade para fazer esse desligamento antes que os obsessores chegassem e vampirizassem esses corpos que acabavam, esses espíritos, né, que acabavam de desencarnar. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande para fazer esse desprendimento nesse momento. Então, no momento em que o corpo físico se encontra em repouso, o espírito ele vai ficar livre para ir aonde ele quiser. E aí que entra o sono e os sonhos. O que são sonhos? Segundo o Livro dos Espíritos, sonho é o efeito da emancipação da alma, que se tornou mais independente pela suspensão da vida. E Kardec nos diz que quando o corpo repousa, ele dispõe de mais faculdades. Por quê? Porque o espírito ele está livre do corpo. A matéria ela é densa, ela é pesada. Então o espírito não consegue fazer as coisas com o corpo quando se está sozinho. Ele tem lembranças do passado, algumas vezes previsão do futuro e pode se comunicar com outros espíritos. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono, mas nem sempre tem a lembrança que se viu nesse estado de desprendimento. Ele liberta parcialmente a alma do corpo, diferente da morte, que essa é a liberdade total. Porque nem sempre nós lembramos do nosso sonho. Porque o corpo está tão pesado que na hora que o espírito retorna, ele não consegue se lembrar. Muitas vezes tem sonhos que você tem assim, relances do que aconteceu durante o sonho, mas você não consegue escrever ali no papel ou dar detalhes do sonho. Eu mesmo não consigo. A minha mãe, ela consegue dar detalhes de um sonho que ela teve a noite toda. Eu já não consigo fazer isso. Eu sei que eu sonhei com alguma coisa, mas se me perguntar, eu só sei que eu sonhei com isso. Eu não consigo falar. O sono é o repouso do corpo. O espírito está sempre em atividade e o corpo, por ser uma matéria grosseira, dificilmente guarda as impressões recebidas pelo espírito. Ah, mas se o espírito é livre, ele vai para onde? Ele vai para onde ele quiser? Ele pode ir para outro planeta? Para onde que esse espírito pode ir? Geralmente, o espírito ele é atraído para um lugar que você gosta, ou de estudo, de trabalho, pode ser um encontro de almas afins, né? Ou até mesmo aquelas almas que, vamos supor que você brigou durante o dia, você teve ali uma desavença e aí você acaba até mesmo se encontrando. Então não depende do que você passou do dia, de repente uma preocupação faz com que você volte àquele local. Então nem sempre o sonho da gente é uma premonição do que vai acontecer. No livro Memórias de um Suicida, a Ivone, ela nos conta que tem encarnados durante o sono que vão até o Hospital Espiritual Maria de Nazaré conversar com suicidas. A gente está falando de evangelizadores, professores, doutrinadores. E Camilo, que é um dos personagens do livro, ele fala pra gente
da alegria que ele via um emancipado ir até o hospital, muitas vezes sem a permissão do plano espiritual. E como que ele consegue chegar até lá? Pelo desejo, pela vontade de servir, pela vontade de estar ali na prática do bem. Então, muitas vezes o espírito só se dava conta que trabalhava durante o sono quando ele desencarna. Muitas vezes a gente está aqui, trabalha e a gente nem se dá conta de que durante o sono a gente trabalhou. Mais pra frente eu vou explicar para vocês como que se dá isso, né? Como temos muitos encarnados que também durante o sono vão para lugares de baixa moral, eles aproveitam o momento do sono como fuga para buscar experiências e situações que acordado ele teria vergonha de ir. Mas durante o sono ele pode muito bem fazer isso. Eu estou falando isso em todos os sentidos, tá, gente? Estou falando... Tem criança aqui? Tem uma, né? Estou falando duas, né? Estou falando na área sexual, estou falando de violência, satisfação de comer, de vícios, né? Estou falando de jogos, em todas as áreas, viu? Ah, mas eu não tenho culpa porque eu estava dormindo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o corpo ele obedece à vontade do espírito? Só que na emancipação da alma o espírito está livre. Então ele vai para aqueles lugares que lá no fundo você teve um desejo de ir até lá. Já acordaram super animados ou motivados com algo? Diante de um problema, acordou com a solução na cabeça? Geralmente você dorme preocupado e de repente quando você acorda pela manhã, dá aquele estralo, você fala, já sei qual que é a decisão que eu vou tomar. Por quê? Porque você esteve com espíritos amigos durante o sono que fez com que te desse esse incentivo. Ou então acordou com aquela vontade de macetar alguém. Né? Pode ser também, depende da companhia que você atraiu para você, pode ser um espírito inferior que também incentivou você para isso. E aí você deitou pensando naquela raiva e você acha que vai o quê? Encontrar um espírito de luz? Você dorme com raiva, você vai encontrar aquele, né, que você estava emanando aquela energia naquela hora. A não ser que você tenha feito uma oração pedindo para Deus ali uma solução, aí a história é outra. Porque você está se conectando com a luz. Né? Então, por isso que a gente tem que ter a responsabilidade na hora de dormir. A gente tem que ser mais vigilante, né? Fazer oração, fazer a nossa prece. Eu, geralmente, quando eu vou dormir, eu faço a minha oração. Penso em tudo que eu fiz durante o dia, o que eu poderia ter melhorado, né? Como que eu poderia ter mudado. E aí eu falo, Deus, eu estou pronta. Se quiser me levar para trabalhar, é agora. E aí, durmo mais tranquilo. No livro Missionários da Luz, a gente tem um caso de um grupo de trabalhadores espíritas que eles iriam ser retirados do corpo físico para um trabalho espiritual. E aí, tem uma trabalhadora, né, desse grupo que ela não estava preparada porque ela tinha ido dormir muito tarde. Então, vamos supor, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Era para esse grupo tudo ir às 10 e ela foi dormir à meia-noite. Né? Então, ela se encontra com o benfeitor dela, que dá ali uma puxada de orelha, né? E ela tinha que realizar uma série de tarefas, só que não foi possível porque ela tinha ido dormir muito tarde. Tem também mais 2 trabalhadores nesse mesmo livro, desse grupo, que eles falam que um não pôde comparecer porque ele falou mal de um desencarnado, e aí o espírito desse desencarnado se prostou ali do lado do corpo dele, e ele ficou com medo e ele não conseguia se desprender do corpo. E o outro trabalhador também não conseguiu ir até o encontro das tarefas que ele tinha, porque ele havia se envolvido com 3 entidades femininas de mais baixo nível, que vocês já devem imaginar, né, como que era.
e ele não conseguiu ir para o trabalho. E quando foram questionar esses espíritos dessas mulheres, elas falaram, não, mas foi ele que chamou. A gente está aqui porque foi ele que chamou. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas você é responsável por você e pelo que você faz. A lei é de progresso. Ou você caminha, ou você para. Então, olha a responsabilidade. Quando você não se prepara. Um trabalho a menos que você deixa de participar. E o plano espiritual conta conosco. Do mesmo jeito que nós contamos com eles, ele também conta conosco. É um estudo a menos que você deixa de aprender. É uma oportunidade perdida. Aí não vai porque arrumou outras tarefas e outros pensamentos na hora de dormir. Tem uma pergunta de Kardec que diz que os espíritos, eles influenciam em nossas vidas? E a resposta é bem mais do que vocês imaginam. E no sono também. Por isso que é melhor a gente fazer a nossa oração antes de dormir. Eu estou falando da oração, aquela que vem do coração. Não é uma oração decorada com palavras repetidas. É você orar mesmo, é você se conectar com Deus, é você se entregar a Ele. E fazer uma oração no fundo do seu coração. Então vamos lá. Qual a amizade espiritual que você tem buscado? Com quem você tem andado? Para onde você vai quando desencarnar? Para o mesmo lugar que você tem afinidade. Tudo é afinidade e sintonia que você está se direcionando. Então vocês imaginam uma pessoa que tem uma televisão dentro do quarto ou um computador, nada contra quem tem. Não estou discriminando ninguém, tá, gente? Mas antes de dormir, a pessoa resolve ver um filme para adultos, né? Não só de conteúdos sexuais, mas também de violência, de uso de droga. Aí vai dormir sem ao menos fazer uma prece. Você acha que essa pessoa vai para onde? O que ficou na mente dela ali naquele momento? Então, é igual assistir um filme de terror antes de dormir. Né? Você estava evocando. Evocando não é só você falar, é você pensar. É você desejar. E os espíritos, eles são atraídos por esses sentimentos. Tudo à nossa volta é energia. Qual que é a energia que você está emanando naquele momento? Então, o corpo pode não dizer nada, mas o pensamento vai longe. E isso atrai esses espíritos para junto da sua vida particular. Você está atraindo eles para dentro do seu quarto. Se você gosta de beber, se você gosta de fumar. Então, estar em prece também tem a sua companhia. Você pode até sentir alguma emoção por alguma afinidade ali. Mas você pode sintonizar a sua mente para uma vibração mais elevada. Estou com medo, eu senti vontade disso, Senhor, tira isso de mim. Faz a sua prece, né? Pede, se for um irmãozinho, para afastar aquele seu desejo que vai te declinar, te levar para uma falsa inclinação. Pede a Deus para tirar aquilo do seu coração. Quem decide é você, com quem você quer estar e com quem você quer ir. O sono diário, ele é um treino para a morte. Não se assustem, tá, gente? Eu também fiquei assim quando eu li isso nesse capítulo, né, do livro dos Espíritos, que ele fala, mas vou explicar para vocês por quê. O sono diário é um treino para a morte. Isso não é uma conclusão minha do livro dos Espíritos. Aqueles que se desenlaçam mais fácil do seu corpo físico em função do seu desprendimento, da sua mente elevada, são as criaturas que tiveram seus sonhos inteligentes. Então, como você tem entregado o seu sono? Como que isso funciona? Toda noite, quando você faz a sua prece e você vai fazendo, é como se fosse uma expansão do perispírito, né? A criatura que ela aprende a expandir, ela se solta durante o sono.
Então ela aprende a se comunicar com outros espíritos, porque nesse encontro há um diálogo. Então, esse espírito ele vai te avisar sobre algo, ou então para te ensinar que é um processo mediúnico. Então saiu do corpo e foi para uma paisagem. E isso é um processo anímico. Isso é um desejo seu, né? Não tem nenhum espírito que te levou para isso. Então é onde você precisa de um encarnado ou de nenhum espírito. É só a alma se movimentando. Como que funciona essa expansibilidade? No momento da prece, como eu disse para vocês, aquela prece feita do coração, né? Não é a prece decorada. Nesse momento, o perispírito ele começa nesse processo de expansão. Então, esse exercício diário ele vai ficando cada vez maior e a comunicação fica mais fácil. Quando eu falo de comunicação, nem sempre é de falar, tá? Muitas vezes o espírito vai passar para você impressões, né? Ou vai colocar algumas coisas na sua cabeça que quando você acordar você vai lembrar daquilo e você vai conseguir entender a mensagem. Mas todos os sonhos são premonitórios? Muitas vezes nós traduzimos esses sonhos de maneira errada, né? Nós não tivemos o entendimento espiritual para buscar o fundo moral daquilo. Então, muitos sonham com números, aí vai lá e joga na loteria, né? Ou então joga no jogo do bicho, né? Mas aí eu já fiz isso. Não estou condenando ninguém, eu já fiz isso, mas não passei nem perto. Eu não consegui ganhar, nem sonhei com o número, eu falei, não, vou jogar. Fica até feio, né, para nós, assim, se diz espírito, eu tô até com vergonha que tem um ali me olhando, né, falar que joguei no jogo do bicho porque sonhei com o número, mas não cheguei nem perto. Ou então, o que você vai lá no Google, né, guru, vê lá, o que é sonhar com tal coisa, né? Você não para pensar no sonho que você teve, que mensagem que quer dizer isso? Não, sonhei com cobra. Vai lá no Google, né, no Google, e vê lá o que é sonhar com cobra. Sonhar com... Ai, meu Deus, é traição. Meu Deus, alguém vai me trair. Você já fica, né, com o pé atrás com qualquer um que chega perto de você. Olha, deve ser fulano. Né? Ou então você vai lá, dá um Google e aparece lá, morte. Ah, eu sonhei com tal coisa, apareceu no Google que vai morrer alguém. E ali você começa meio que se preparar já para o desencarne de alguém ou até mesmo seu, né? Sentiu uma dor de cabeça, pronto, sou eu. É eu que vou morrer. E não é assim, gente. Se o benfeitor de vocês quiser que você entenda, ele vai te passar uma mensagem. Ele é um espírito evoluído. Ele vai passar para você a mensagem e você vai entender direitinho. Quando o seu benfeitor quer se comunicar com você, ele vai arrumar um jeito. Ele não vai ficar mexendo cadeira, nem levantando nada, sumindo coisas. Ele vai encontrar uma forma de falar com vocês. E o sonho, ele vai ser bem claro, bem nítido e vocês vão entender. Ou vai deixar, igual eu falei para vocês lá atrás, vai deixar aquela impressão para vocês e vocês vão conseguir entender a mensagem. Sonhei com um ente querido. Esse ente querido já partiu. Pode ser algo do subconsciente. Ou, de repente, algo que fez você se lembrar da pessoa durante o dia e você sonhou com ela à noite. Mas não necessariamente ela veio com você no sonho e falou com você. Comunicação de ente querido com um ente amado não é fácil. Tem que ter um preparo espiritual seu para receber aquela mensagem e também um preparo espiritual do ente querido, porque envolve emoções. E essas emoções podem atrapalhar o progresso e a evolução deles lá no outro plano. Então não é assim, sonhei hoje, sonhei semana passada, sonhei o mês inteiro. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que analisar o que foi que me fez lembrar dessa pessoa, né? O que é que está acontecendo? Estou com saudade, está doendo o coração? Faz uma prece. Então, portanto, que a partir de hoje a gente possa dormir com mais responsabilidade, com mais cuidado. Então, se imagine preparando para o encontro com o benfeitor de vocês e dizer a ele: eu estou pronto.
Ele sabe, é Ele que sabe da sua programação espiritual. E que você possa saber ouvir as mensagens que Ele tem para passar ou transmitir para a gente, que a gente possa colocar isso em prática junto com todos os ensinamentos que a gente tem, né? Também com as boas práticas, boas inspirações, as ideias, né? Para que a gente possa sempre ter os nossos sonhos e os nossos sonos reconfortantes. Tá bom? É essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então, eu gostaria nesse momento que a gente pudesse... Vamos expandir o nosso perispírito? Vamos lá? Fazer a nossa entrega, a nossa doação. Pai querido e amado, estamos aqui, Deus, nesse dia, para receber todas as bênçãos que vêm do alto, junto com os nossos amigos espirituais. Agradecemos, Senhor, por nos receber nessa casa, por cada irmão que nesse momento recebeu um abraço fraterno, que venha cheio de boas energias, que venha com uma gota do seu amor, que nós possamos receber todas essas pétalas que caem sobre nós nesse momento e que possamos compartilhar com todos aqueles ao chegar aos nossos lares, que eles possam receber as mesmas energias que estamos recebendo nesse momento. Que o Senhor possa fortalecer cada tarefeiro que trabalha sobre as caixinhas de orações para atender todos os pedidos daqueles que se encontram em sofrimento, em agonia, seja físico ou espiritual. Que cada um possa receber as suas energias do bem. E que também possa ser compartilhado com todos aqueles que nós não temos uma boa afinidade. Que também possa receber esses moradores que se encontram nas ruas, que possam encontrar uma mão amiga para ajudá-los em suas necessidades. Vamos pedir também às nossas crianças, esses recém-nascidos que acabaram de chegar ao mundo, essas crianças que se encontram sozinhas em seus lares porque seus pais têm que trabalhar, e também essas que vivem nas ruas. Vamos pedir também a esses animais que se encontram abandonados nas ruas. E assim, Pai, nesse momento, vamos encher os nossos corações de muita gratidão. Gratidão pela nossa família, gratidão pelos nossos avós, gratidão pelos nossos pais, por todos aqueles que nos estendem as mãos e também por aqueles que nos viram as costas, porque muitas vezes é nas dificuldades que nós conseguimos crescer mais um pouquinho. Vamos também agradecer ao nosso mentor, que está conosco em todos os momentos. Vamos pedir perdão a eles todas as vezes em que nós
blasfemamos, dizendo que estamos sozinhos, sendo que eles nunca saem do nosso lado e estão sempre ali, torcendo por cada passo que nós damos para a escala da evolução. Agradecer ao nosso Pai Maior por todas as vezes que Ele nos carregou no colo e nós, envolvidos na nossa ignorância, não conseguimos enxergar. Gratidão, Pai amado, gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus.